Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu povo, vai começar o Campeonato Brasileiro e eu já tô vendo alguns torcedores do Atlético muito pessimistas. E não que o pessimismo não faça sentido, mas eu acho que de alguma forma a gente vai falar de um Atlético que vai passar naturalmente por um choque de realidade. Pô, Thiago, como assim um Atlético vai passar por um choque de realidade? E eu acho que é um choque de realidade tanto pro bem quanto pro mal, tá? Porque eu acho que. Vamos começar pelo choque de realidade negativo, que é o que o torcedor do Atlético vem insistindo. Eu acho que vai ter muito jogador que a gente confia muito que não vai demonstrar capacidade de dar esse salto. O Atlético precisa que muita gente saia de um patamar de ótimo jogador de Série B para um bom jogador de Série A. E eu não acho que todos vão conseguir. Ah, quem você acha que não vai conseguir? A questão não é essa. Mas acreditar que um elenco inteiro vai conseguir dar esse salto é ilusão. E acho que o Atlético não pode se iludir e acho que o Atlético ele precisa estar preparado para um concerto de rota ao longo da temporada, principalmente na janela de meio do ano. Lembrando que a gente vai ter uma data FIFA extensa, né, a famosa Copa do Mundo, para se organizar ou se reorganizar em relação aos jogadores que não conseguirem dar essa resposta. Então o Atlético ele precisa estar preparado para isso. É normal que esse choque de realidade em relação a algumas peças que hoje o Atlético pode até considerar referências não seja como o Atlético deseja, porque no melhor dos mundos é a gente manter o mesmo desempenho da reta final de Série B na Série A e aí tá todo mundo tranquilo, todo mundo jogando o máximo, o Atlético é um time competitivo, o Atlético é um time que tem tudo para ter uma porcentagem de pontuação altíssima e a gente vê um furacão disputando as cabeças. É o que eu desejo, é o que todo mundo deseja. Então, vamos torcer para que isso aconteça, mas a gente sabe que é muito difícil. Para mim, o grande choque de realidade que o Atlético pode ter e o choque de realidade mais perigoso que o Atlético pode ter é em relação ao técnico da Iran. Esse é o personagem mais importante do contexto Atlético Paranaense. Volto a dizer, não existe um personagem que influencia 30 outros personagens como o Odair. Então, o trabalho do Odair, ele é um caminho muito claro de ou o Atlético vai subir, vai fazer um campeonato estável, como foi o Inter de 2018 que chegou na Libertadores, o Fluminense de 2020 que chega na Libertadores e o Odair consegue devolver para esses clubes, depois de momentos de briga de rebaixamento, Série B, uma autoestima e uma capacidade competitiva renovada. Ou vai ser assim como foi 2024, que para mim os técnicos foram os grandes responsáveis pela queda do Atlético e pela falta de estabilidade que o Atlético teve ao longo de todo o campeonato. Foi um Atlético que sofreu muito ao longo de todo o campeonato por não ter um trabalho de um treinador que realmente passasse a confiança que esse time precisaria ter. Então, esse choque de realidade em relação ao Odair Helman, eu sinto muitas dúvidas. Acho que o Odair é um técnico que teve altos e baixos ao longo do processo da Série B. Acho que ele termina muito bem o ano de 2024 e a gente espera que seja um Odair que continue numa busca por uma evolução e conseguindo entregar essa evolução. Mas se tem algo que me agradou muito ao Odair, eu acho que a gente vai precisar muito disso ao longo de toda a temporada é a busca por alternativas para ser o melhor time possível. É a busca por alternativas para ser o time mais competitivo possível. Então é um sentimento ali que o Atlético ele tem tudo para ter uma dinâmica muito melhor com o time funcionando como o Odair deseja. E agora eu vou falar sobre o choque de realidade positivo. Que isso aí eu falo com alguns de vocês que estão pessimistas, estão cravando o Atlético na briga contra o rebaixamento. Calma, pessoal. Muita calma, porque eu acho que esse choque de realidade aí é o que o torcedor do Atlético ele precisa ter, ele pode ter, ele quer ter, que é o choque de realidade positivo. Quer saber que o Atlético ele é melhor do que muita gente pinta. É saber que o Atlético é mais preparado do que muita gente pinta. É saber que o Atlético é mais pronto que muita gente pinta. E aí eu falo tanto individualmente quanto coletivamente. Individualmente, a gente entrar num campeonato com um time com Teran, com Arthur Dias, com Lucas Esquivel, com Benavides, com Léo Derek, com o próprio Gilberto, com Portija,
com Zapelli, com João Cruz, com Dudu, com Julimar, com Viveiros, com Mendonça, com Luiz Fernando. Desculpa, gente. É um dos melhores elencos que o Atlético entra no Campeonato Brasileiro. Óbvio que você precisa ter um encaixe técnico competitivo para que esse time ele funcione melhor, mas até falando de jogadores que, pô, todo clube queria contar com. Todo clube queria contar com o Zapelli, todo clube queria contar com o Esquivel. O Palmeiras veio atrás do Zapelli antes do Marlon Freitas. Saiu em todas as mídias possíveis e impossíveis como o pessoal tava querendo a contratação do Julimar. Até o Filipinho que é questionado. Então o Atlético individualmente tem um time de boas individualidades. De jogadores que, pô, já demonstraram alguma coisa num contexto de Série A. Falar que o Julimar não demonstrou nada no contexto de Série A, falar que o Viveiros não demonstrou nada contra times de Série A, que o Zapelli não demonstrou nada em Série A, o próprio Teran. Então, assim, eu acho que individualmente o time ele é sólido e aí talvez entre a grande questão por eu acreditar numa grande campanha do Atlético, que é o fato da gente estar numa condição ali de ser uma equipe que, na minha visão, se encaixa muito bem no jogo de transição. E aí a gente fala sobre identidade, e aí a gente fala sobre perfil competitivo, e aí a gente fala sobre dinâmicas de jogo. Isso tudo é muito importante, por quê? Porque o Atlético tem peças que se encaixam no jogo de transição, o jogo de transição se encaixa na ideia do Odair. Então, esse fit, esse match, talvez seja uma das coisas mais importantes que um time possa ter antes do início de uma competição. É um Atlético que, na teoria, se o Atlético optar por esse jogo de transição, eu vejo uma coerência muito grande entre o trabalho do treinador, a característica dos jogadores e a realidade do Atlético dentro da competição. Porque é muito importante você entender essa realidade dentro de um campeonato que você vai, pô, precisar, pô, passar primeiro por uma prateleira lá embaixo de briga contra o rebaixamento e galgando e se estabilizando, primeiro numa briga por Sul-Americana, depois numa briga por Libertadores, se Deus quiser. Então é muito importante a gente saber a nossa realidade antes do campeonato começar e se portar conforme nossa realidade permite. Depois ir se desenvolvendo para um jogo mais ofensivo, para um jogo mais protagonista. Mas o jogo de transição, para mim, faz muito sentido pro Odair, faz muito sentido pro grupo de jogadores e faz muito sentido para um Atlético que volta ao Campeonato Brasileiro para uma disputa que, no final das contas, é uma disputa ali de se estabilizar na competição para depois sonhar mais alto. Acho que o sonho mais alto é possível, mas primeiro a gente precisa passar por esse processo de encaixar dentro de um contexto que faça sentido pra gente. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço, heróis.